Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos, muito bom dia. Deixa a gente tirar o som aqui do outro canal. As confusões da tecnologia. Muito obrigada pela sua presença. É com imenso carinho que eu, Helenice Cavalcante, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz, voltamos para mais um bate-papo, como toda nossa quinta-feira, nessa manhã ensolarada de inverno, depois de 2 dias de bastante frio e ontem de uma chuva maravilhosa. Hoje retomamos aquele clima diferente de inverno, está mais quentinho já aqui pela manhã, daqui a pouco vai estar super quente novamente, esse é o ninho causando para nós surpresas. E aí a felicidade são momentos que vivo e construo. Brilhe comigo. Somos luzes diante dessa eternidade toda, essa mesma luz que nos foi dada no ato da criação. Em busca dela sempre, vivendo-a em todos os sentidos. E aí, abrindo o nosso encontro dessa manhã, mais uma vez, com a mensagem do livro Sol do Amanhecer, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo Espírito Hamed. Vamos lá? Felicidade. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção do que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Os preconceitos de classe social, cor, sexo caem por terra, já que, pela roda das encarnações sucessivas, poderemos habitar os mais diferentes corpos e pertencer às mais diversas castas de sociedade. Então, a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão não acontecer. Logo, a felicidade é um caminho de volta para nós mesmos, de reconhecimento no outro, como o outro nos é importante, assim como somos para ele. A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Imaturidade esta que nada mais é do que a falta de reconhecimento de que seremos um dia um e só um nessa imensidão. Vamos lá, analisando um pouquinho mais essa mensagem? Felicidade.
Felicidade está diretamente ligada àquilo que eu sou. A intensidade que eu dou de sentimentos para mim mesmo, de renovação por mim mesmo, e reconhecendo que, assim como eu, todo e qualquer ser humano à minha volta busca esse mesmo caminho, o de ser feliz, e que tem esse direito. Pois bem, pessoal, hoje o nosso encontro, na sequência das conversas deliciosas que nós vimos tendo aí, com esses temas voltados mais para reflexões no âmbito espiritual, no âmbito do autoconhecimento, reflexões no âmbito do nosso objetivo enquanto seres encarnantes, né? Que vimos e voltamos nesse processo constante de autoburilamento. Hoje não deixaria de ser nessa mesma linha de pensamento. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada e falarmos um pouquinho mais aprofundadamente do nosso tema, agradeço a Web Rádio Estação da Luz, que me dá esta oportunidade, e a parceira Rádio Deus Conosco, lá do Rio de Janeiro. Também agradecer a alguns parceiros que têm feito o papel de retransmissão, não diretamente no mesmo horário, mas em outros horários. Muito obrigado a todos. A gratidão também ao queridíssimo amigo Sérgio Figueiredo. Sérgio, que é companheirão nosso da Casa Espírita, a qual fazemos parte, e que é fã da nossa entrevistada dessa manhã. E a nossa queridíssima Thaís Helena, que saudade de você, Thaís. Thaís, um alerta. Semana passada, lá no canal Renovando Consciências, começamos a análise da risoterapia no livro da Joana de Ângeles. Você fez falta, hein, querida? Ó, te aguardo amanhã lá, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todos. E vocês que estão aí, que não se manifestaram, por favor, dê seu alô, compartilhe, acesse, se inscreva, divulgue. Estamos todos juntos nessa seara de aprendizado e de divulgação do amor de Jesus. Pois bem, a chegada de um bebê ao mundo é sempre descrita com tons fortes de emoção. Observa-se, né, que desde as mães, as parturientes, até os familiares de entorno, até todos aqueles que fazem parte dessa convivência com essa mãe, tocam-se de profunda emoção. Então, podemos assim dizer que a vinda de um bebê sempre é envolvida em forte emoção. Seja ela a emoção de alegria pelo reencontro, seja ela apenas um entender que chegou mais um irmão aqui entre nós. Não dizemos aqui que apenas é essa emoção que envolve a questão do nascimento. Entendo o olhar e a orientação dos espíritos, precisamos pensar que ali é mais do que um ser vivente chegando, que vai trazer uma imensa modificação em nossas vidas e que, da mesma maneira que afeta a nossa forma de ver o mundo, ele vai ser conduzido, vai ser dirigido e vai ter a sua forma de ver o mundo desenhada ali no futuro. Logo, esse ser que está sob nossa responsabilidade, não importa em que maneira, se dentro do lar que o gerou, se através de uma instituição, ou se dentro de um lar onde ele foi gerado no coração, por trás disso tudo há um espírito reencarnante. E é desse espírito que vem, segundo Joana de Ângeles, uma construção de um psiquismo que vai muito além desse que nós acompanhamos desde o nascimento até o quanto podemos enquanto responsáveis por ele. Para falar desse assunto tão importante, para falar dessa inter-relação espírito reencarnante, bebê, mãe, família, nós convidamos a queridíssima Norma Alves, ou Norma Oliveira, como está aqui, porque o nome dela é Norma Alves Oliveira. Bom dia, Norma, seja muito bem-vinda.
Bom dia, querida Helenice, né? Depois dos atropelos aqui, técnicos conseguimos entrar, né? E Uhum. é sempre com muita alegria, sabe, que a gente vem aqui, né? Acho seu programa assim maravilhoso, é no meu horário de trabalho, tanto que hoje eu pedi licença para poder reparar a carga horária em outro momento, dada a importância que eu acho do seu programa, sabe, Helenice? E principalmente para a gente poder trabalhar essa temática importantíssima e que muitas vezes, principalmente a ciência, negligencia, sabe? E que merece realmente, à luz da doutrina espírita, a gente poder aprofundar. A gente sabe que a doutrina espírita, com seu caráter tríplice, né, de ciência, filosofia e religião, tem dado grandes contribuições para os estudiosos das ciências das diversas áreas compreender o percurso da vida humana de uma forma com mais profundidade, né, de uma forma mais inteligível, de uma forma mais lógica, né? E nessa lógica da existência do ser, tem uma fase da vida do ser humano na existência carnal, né, que é muito importante, que é esse processo desde o início do nascimento, desde o início da concepção, quando ocorre aquela junção, né, entre o óvulo e o espermatozoide, onde está lá na Gênese, que desde aí, né, na Gênese consta que desde esse início já ocorre uma intervenção, né, espiritual no sentido de aproximar o, o, o material biológico, não é isso, do ser, do reencarnante, né? E molécula a molécula do perispírito vai se juntando à molécula do organismo biológico, no sentido de cada vez mais ir apertando e estreitando esses laços para que o sujeito possa, naquele ambiente que deve ser protegido, né? Nem sempre ocorre, mas ele deve ser protegido, deve ser um lugar seguro, que ele se prepare para a sua volta na existência, nessa existência carnal. Bom, E aí, Norma, nós, eu, sim, eu gostaria de, antes de você continuar, porque aí eu quero deixar você muito à vontade, só fazer algum tipo de interrupção, se houver por parte dos queridos companheiros que estão aqui conosco, alguma intervenção, alguma consideração, ou mesmo alguma pergunta. Sabe por quê, Norma? Porque eu quero dizer para o pessoal que faz tempo que não vem, ou o pessoal que está começando a nos acompanhar agora, que a Norma, além de. Ela disse da importância do programa, mas eu vou dizer para vocês. Eu conheci Norma. Né, eu digo assim que eu fui privilegiada, fui presenteada pelo Jorge Larrat, o grande orador espírita, que me convidou para adentrar ao canal Renovando Consciências, e depois eu vim a descobrir que a Norma havia sido a fundadora do canal, que é o canal onde eu tenho duas outras programações. E dizer para vocês que a Norma se tornou muito mais que uma referência, ela se tornou uma amiga muito querida. E Norma, para quem não a conhece, é médica psiquiatra. E ela tem um currículo maravilhoso. Eu sei que ela não gosta muito que fale, mas vamos lá, gente. Ela é membro efetiva da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Médico Espírita de Sergipe, da Academia de Letras de Sergipe, autora dos livros Depressão, Obsessão e Espiritualidade, Transtornos Mentais sobre um Novo Prisma, a associação entre depressão e síndrome coronárias aguda e psicanálise transpessoal e terapia de vivências passadas. Gente, é um must. Vamos assim considerar. Então, não tem como não me apaixonar. E vamos dizer, não tem como não apaixonar uma pessoa que está lá no seu consultório atendendo, abre mão do seu horário de almoço e inverte. Coloca aqui para estar presente com a gente. Norma, mais uma vez, profundíssima gratidão. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E aqui um bom dia dos outros queridos que chegaram, como, por exemplo, o nosso queridíssimo, que eu estava morrendo de saudades, o Marcondes Moreira, nos dando bom dia, né? Marcondes, você está super bem? Eu espero que você esteja super bem. E aqui eu estou recebendo uma visita que está me enchendo de alegria. Tereza Buzon é uma amiga muito querida do interior do estado de São Paulo,
que eu amo profundamente e tenho o prazer de encontrá-la aqui hoje, Tê. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito tempo que eu não encontro com Tereza. Muito obrigada a todos vocês. Norma, agora eu deixo você absolutamente à vontade. Ela falou que ela está com um probleminha técnico aí e pode ser que a qualquer momento caia. Então, gente, eu não vou ter a mesma conversa. Se cair, me comprometo a voltar no outro momento para a gente Isso. poder dar continuidade, certo? Obrigada, Pois à vontade. À vontade, Norma. esse tema é apaixonante, né? Porque a gente sabe que uma gestação não acontece por acaso. Faz parte do projeto divino, do nosso projeto evolutivo, né? Da nossa jornada. E é um tempo em que é um tempo intermediário entre o momento em que nós estamos lá no plano espiritual e depois nós despertamos para a nova realidade aqui, uma nova oportunidade, né? E Deus, na sua sabedoria, dá esse tempo para que a gente fique, né, dentro do lugar, como eu disse, que deve ser protegido. Nem sempre é, infelizmente, às vezes é um lugar tóxico que faz com que o ser reencarnante até desista, né? Então, nesse tempo, você está ali passando pelo que Groff chama de matrizes perinatais, as 4 matrizes, que é perinatal 1, 2, 3 e 4, onde cada estágio dessas matrizes tem uma importância singular na vida da gente. Antes disso, nós sabemos que ocorre, no geral, todo um planejamento no plano espiritual para que nós estejamos aqui, onde é traçado o nosso mapa kármico, né? Tipo assim, é feita uma avaliação das nossas aquisições ao longo das nossas outras existências, é feita uma avaliação das nossas pendências e do que será, do que constituirá o nosso inconsciente emergente. O que é esse inconsciente emergente? A gente não evolui de uma hora para outra, dando conta de tudo. O inconsciente emergente é aquela parte que a gente vai trazer para desenvolver nessa existência, tanto em termos de desenvolver novas potencialidades, como também da gente poder quitar, transmutar algumas negatividades. Então, todo o planejamento ocorre baseado nisso, onde será escolhido o núcleo familiar, né, apropriado para o desenvolvimento das nossas atividades. Nem sempre, como a gente vê, esse núcleo é o núcleo primeiro planejado. A gente vai ver em livros como, por exemplo, Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, que existem as mães adotivas espiritualmente, né? Como assim? Está planejado para eu reencarnar em determinada mãe, e essa mãe biológica, ela me rejeita, me expulsa 1, 2, 3, 4 vezes, tal, e chega um tempo que aí ocorre um consenso, uma reunião no mundo espiritual, e é muito importante que aquele espírito, ele tem mérito, porque às vezes o espírito, ele está muito, como a gente vai ver no livro Além da Morte, do Aquila Gonçalves, que ela encontra lá no cemitério, nos 14 dias que ela passa lá, mesmo irmã Liebe chamando-a, mas ela não quer, né, digamos assim, ela tenta de todo jeito ficar aqui ainda no plano encarnado, e ela presencia um caso interessante, que é o espírito ali agarrado aos despojos maternos, ele tinha sido expulso pelo processo do aborto e não perdoa a mãe, estava ali os dois, né, no processo de obsessão mútua, se digladiando no plano espiritual, né? Nesse caso, não eram espíritos equilibrados, que tinham maturidade, como ocorre em alguns casos, em que mesmo o espírito sendo expulso, ele tem merecimento, ele tem equilíbrio para receber uma chance de uma outra mãe que adota. Então, Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, é muito interessante com relação a isso. Eu poderia não ser a mãe prevista para Pedro, mas Pedro foi rejeitado pela sua mãe biológica, a espiritualidade tentou de todas as formas, não conseguiu, e aí eu aceito acolher Pedro nos meus braços. Então, nesse processo, como a gente já vimos, e forma um planejamento no plano espiritual, onde há um encontro entre os técnicos responsáveis pela reencarnação e os futuros progenitores. Aí um clássico é o caso de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz. Que a gente vê toda uma trama ali que envolve, né, onde existiam já laços do passado, só que pela insanidade de Segismundo, que matou o amigo, gera laços de ódio, de revolta,
e aí eles passam um tempo desequilibrado no plano espiritual, e depois ocorre um planejamento reencarnatório para que eles voltem no mesmo núcleo familiar, no sentido de poder transmutar aquela energia dolorosa que tinha ficado. Para isso, inclusive, ocorre desdobramento durante o sono. Um exemplo, no mesmo caso, é quando Adelino sente a aproximação de Segismundo, começa a ter pesadelos, e esses pesadelos, essa rejeição psíquica de Adelino, inconsciente, porque ele não sabia, ele não lembrava conscientemente, né, mas as reminiscências do passado estavam ali aflorando, ocorre uma reunião de emergência no plano espiritual, no sentido de que se promova a reconciliação, que Adelino aceite, porque se ele não aceitasse, ocorreria um aborto espontâneo provocado pela energia de rejeição da figura paterna. E aí esse sujeito, ele passa por um processo de redução perispirítica para poder se ajustar ao ovo zigoto resultante da união entre o óvulo e o espermatozoide, como a gente vê no caso de Segismundo, que vale a pena sempre a gente ler, porque todas as vezes que eu leio, eu sempre vejo um nuance, um detalhe diferente, né? Nesses encontros no plano espiritual, se ponderam sobre as tarefas necessárias ao desenvolvimento do espírito, né? E aí a gente vê, esse é um exemplo, que a maternidade e a paternidade tem a ver com os nossos vínculos pretéritos, né? Tem a ver com os nossos laços, né, espirituais, sejam laços de afinidade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, parentela corporal e parentela espiritual, né? Então, o que acontece? Imagine vocês, eu voltando para um útero, onde aquele lugar que está me abrigando seja alguém que eu matei no passado, seja alguém que eu usurpei no passado, né? Acontece muito, porque nas famílias a sabedoria divina encontrou uma forma da gente poder exercitar o amor, né? Aquele amor aos inimigos, reconciliação com os adversários. Então, por isso a gente vê tantos transtornos nos ambientes familiares que chegam muitas vezes a culminar com assassinatos, a culminar com usurpação, né, de poder, essa coisa toda. Porque ao invés de se transcender, ao invés de se perdoar, as pessoas se deixaram levar pelos resquícios lá do passado. Então, como a gente dizia, equipes especializadas, assim como tem os ginecologistas, os obstetras aqui, para cuidar do ser que está voltando, né? E existe também no plano espiritual, equipes especializadas, né, que vão assistir, vão lá cuidar desse processo de ligação fluídica do espírito com o que está reencarnando, com os fluidos perispiríticos da futura mãe. E nisso é interessante, porque num dos livros de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, a gente vai ver, por exemplo, o relato, uma coisa que eu comecei a entender, que eu não entendia na medicina convencional, porque as mães enjoam, porque as mães muitas vomitam, isso e aquilo. É o ajuste, sabe? O ajuste do perispírito de um com o perispírito do outro. E nesse ajuste ainda tem as energias digamos assim, energia de rejeição, energias de medo, energias de fobia. Nem sempre é porque, se eu estou vomitando muito com o meu bebê que está chegando, é porque estou recebendo um inimigo. Não, gente, é alto lá, né? Não é bem assim. Pode ser um amigo queridíssimo, mas nós estamos em vibrações diferentes, né? Digamos que ele esteja mais evoluído, eu mais atrasada, ou o contrário, seja lá o que for. E nessa adaptação, nessa interlocução, nesse intercâmbio, nesse ajuste, então, eu posso ter reações. E aí, aquelas mães que muitas vezes precisam ficar internadas, precisam ficar completamente imobilizadas para que o bebê nasça. E aí, nesse processo, existe a matriz perinatal 1, que consiste do momento da concepção, do início, até o início do trabalho de parto, quando começam as contrações intrauterinas. Um período que dura, né, os tradicionais 9 meses, mas que pode ser menos, 8, 7, tem crianças que nascem até por 6 meses, e tem relatos, inclusive, de crianças que com 5 meses nascem vindo, né? Então, nesse processo, imagine, você está ali dentro de um lugar fechado,
Você está ali dentro de um lugar totalmente onde você está totalmente submisso, você não pode fazer nada, você está, como disse Jacques Lacan, o grande psicanalista francês, nós estamos totalmente à mercê do desejo e da vontade do outro. Eu posso estar numa família em que o meu pai me rejeite, e como a gente vê casos de mães abortarem, porque elas sofrem violência física durante a gestação. Me deparo com casos, por exemplo, de um jovem adulto que eu recebi com síndrome de pânico e depressão grave, e que numa regressão intrauterina ele se lembrou. Ele estava com 8 meses dentro do útero materno, quando o pai chegou alcoolizado, espancou a mãe, ainda colocou ela lá fora, no quintal, no lugar, inclusive, que era ermo, num lugar, assim, perigoso, né? Trancou a porta e deixou ela lá debaixo de chuva. Nesse local onde eles moravam, aparecia até cobras, para vocês terem uma ideia. Se ouvia o barulho das rãs. Ele lembrou disso, assim, com nitidez, das rãs gemendo com as cobras ali, né, engolindo as rãs. E a mãe foi colocada lá fora. E ele nasceu nessa condição, debaixo de chuva, com a mãe espancada, apavorada. Esse ser, né, esse jovem, inteligentíssimo, a inteligência dele não foi afetada, mas a emocional, sim. A inteligência intelectual, não, mas a emocional. Ele tem um processo de depressão grave, associado a uma síndrome de pânico grave. Tinha pânico, que ele só foi descobrir, digamos assim, o ponto desencadeador nesse momento. A gestação dele o tempo todo foi atormentada. Então, a matriz perinatal 1, que é essa fase do início da concepção até o início do trabalho de parto, foi de tormento emocional. Ele vivia num útero que não era protegido, uma mãe angustiada, sofrida, violentada, ameaçada o tempo inteiro pelo seu companheiro, e o pai ainda queria que ela abortasse, né? Então, ele guardava isso, repercussão disso no psiquismo desse jovem adulto. Baixa autoestima, se sentia inadequado no ambiente de trabalho, mesmo ele sendo inteligentíssimo, passou nos primeiros lugares no concurso, difícil, mas ele não se sentia capaz, ele estava sempre, era aquela pessoa submissa, inclusive atraía chefes cruéis, chefes despóticos que maltratavam, né? Porque, pela energia do pai que ele tinha, ele acabava atraindo esse tipo de pessoas na sua vida. E tinha um processo de depressão grave. Aquele útero foi um lugar ameaçador. E ele atraía ambientes de trabalho ameaçadores. E ele tinha medo de se relacionar. Começava relacionamentos afetivos, mas não ia adiante, porque ele não se sentia seguro, ele achava que ia ser maltratado, ele achava que ele tinha medo de desenvolver um relacionamento semelhante ao dos pais. Ele nasceu nessas condições, no 8º mês de gestação. E aí, mas digamos que você esteja num útero, num ambiente saudável, que é importante considerar que esse útero materno, embora a ciência só se preocupe com o aspecto biológico, a medicina já avança com o crescimento, com o avanço, né, da psicologia. Então, hoje a gente já tem muitos obstetras que trabalham em parceria, que orientam que as mães busquem ajuda psicológica, principalmente quando elas estão inseguras, estão passando por dificuldades, né? Digamos que a primeira fase, a matriz perinatal 1, foi tranquila, tanto biologicamente, como você teve um ambiente familiar dentro das normalidades, não perfeito, mas dentro das normalidades, e está tudo transcorrendo bem. Aí chega o momento da segunda matriz. A segunda matriz é quando começam as contrações intrauterinas, mas a cervice está fechada ainda. Aí vocês imaginem, vamos fazer um psicodrama interno. Imagine se você, nesse momento, num lugar escuro, apertado, que mal lhe cabe, e que essas paredes são flexíveis, que elas ficam lhe empurrando, lhe apertando, lhe sufocando para que você seja expulso e você saia. Mas você em volta está tudo escuro e não tem saída. Está fechado, a cerviz uterina está fechada ainda. Se a mãe, se o ambiente familiar tem uma psicologia saudável, estão muito esperando aquele bebê, estão ali na tal, então você
adquire o arquétipo do guerreiro. Aquele que luta, aquele que sabe, poxa, tá difícil, mas eu vou vencer. Eu vou encontrar uma saída. Eu vou sair daqui. Eu vou procurar uma saída. Mas se você está numa mãe depressiva, angustiada, rejeitada, maltratada, você pode internalizar. É agora que eu vou morrer. Eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. E se sua mãe está doente, tem mães que engravidam e adoecem, pegam um câncer, pegam outra doença, uma doença autoimune, então, biologicamente, o ambiente já é tóxico. Ou então, se a mãe é dependente química, como hoje acontece muito, as mães na gestação, de se intoxicarem com drogas psicotrópicas, né? Ou se a mãe toma muitos remédios para ansiedade e para depressão, né? E aí já vai anestesiando a consciência do sujeito. Tudo que acontece, o bebê, ele não tem ainda o seu sistema nervoso mielinizado para ele ter uma capacidade cognitiva de elaborar mentalmente, salvo os espíritos avançados, superiores, tem as exceções, né? Mas, na regra geral, no mediano, a gente só tem a sensação e o sentimento relacionado à situação. Então, eu vou internalizar. Uma coisa que a gente observa muito no discurso em psicoterapia, é quando o paciente chega para a gente e diz assim: eu sempre me vejo em situações sem saída. Eu só atraio problemas sem solução. Aí já me dando uma dica, como dizia Roger Oglo, meu professor de terapia de vidas passadas, isso é uma pista para o detetive na área da psicologia, porque a gente tem que ser bom detetive, né? Tem que investigar. Quando ele me diz, eu sempre atraio situações sem saídas, então eu já vou deduzir que na matriz perinatal 2, essa pessoa se viu sem saída. Ela se sentiu sem esperança, ela achava que ela ia morrer, ela achava que ela não ia sobreviver. Mas ela precisava nascer. E aí todo um trabalho da equipe espiritual, junto com a equipe de encarnados, obstetras, enfermeiros, pediatras neonatais, e todo mundo ali unido porque aquele sujeito precisa nascer. Às vezes ele não quer. Eu mesmo vivenciei uma regressão intrauterina, fiquei assustada, porque eu descobri na regressão que eu não queria nascer. Eu vi, não, você vai. Eu digo, eu não vou, você vai. Eu não vou, você vai. Mas acontece isso, né? Tem espíritos que desistem literalmente. Eu, pelo menos, consegui vir, né? E foi interessante porque depois, uma vez eu conversando com a minha mãe, e aí dizendo, numa conversa lá, normalmente eu disse, eu mesmo não queria nascer. Aí ela regalou o olho. Regalou aquele olho, a minha mãe é católica, apostólica, romana, nada de coisa ligada à espiritualidade, espiritismo, se entende, né? E ela regalou, como é que você sabe disso? Que você não queria nascer? Eu disse, porque na regressão intrauterina eu descobri que eu não queria nascer, eu tinha medo de nascer, eu tinha medo do que eu ia ter que enfrentar, não sei o que lá, Lelê. Aí ela disse, faz sentido, eu não entendo como você descobriu isso, mas faz sentido, porque eu passei a sua gravidez o tempo inteiro com medo, porque o seu pai, meu pai, ele tinha uma certa destrutura emocional, né, e tal, e ele dizia que se eu não nascesse parecida com ela, ele mataria eu e ela. Olha o ambiente em que eu fui gestada. E a minha mãe passou a gravidez toda com medo. Interessante que, para a sorte de todos, para o bem da coletividade, eu nasci parecida com ele. E eu lembro que ele sempre fazia aquela pergunta, minha filha, com quem você se parece? Eu, com medo, dizia, com o senhor, com o senhor. Entendeu? Aí de mim, se não nascesse parecido com ele, né? Ele tinha esse certo distúrbio, tem um ciúme patológico da minha mãe, aquela coisa toda. Então, nesse ambiente. Então, aí eu vim descobrir por que é que eu tinha medo de nascer. Imagine se eu nascesse e não achasse, o meu pai, podia até, digamos que parecesse, se o meu pai não achasse que eu era parecida com ele. Assassinato duplo, né? E talvez triplo, porque talvez até ele depois, com esses casos que a gente vê na mídia, matasse a filha, matasse a mãe, depois se matasse, como a gente vê, e não sabe o que é que se passa na cabeça do sujeito, né? A mídia só explora a violência, só explora tal, e esquece do que é que há por trás da psicodinâmica do sujeito, né, que precisaria ser tratado. Então, esse é um exemplo. Por exemplo, a minha matriz, pegando o meu caso, né, nesse caso aí, a minha matriz perinatal 2 já estava ali com medo,
Se possível, era melhor eu voltar. Vou aproveitar e vou voltar, já que não tem saída, né? Vou voltar, tá tudo fechado, tá tudo escuro, deixa eu correr desse lugar. Mas aí era preciso que eu nascesse até para estar aqui com vocês hoje, né? Felizmente eu consegui nascer. Então, aí vem a matriz perinatal 3. Qual é a 3, gente? A 3 é quando, finalmente, uma luz no fim do túnel, a cervix uterina se abre. E aí você tem que passar por aquele canal apertadinho, que por mais que ele estique, por mais que ele seja elástico, no momento da gestação, no momento do processo, né, do parto, ele adquire uma elasticidade, que ele é apertadinho, mas passa por ali um corpinho que pode ser de 3 quilos, 4 quilos, até de 4 quilos, né? Eu tive 4 filhos e uma filha minha nasceu de 4 quilos, né? Saiu assim, tal. Então, resultado, é um lugar apertado. É como, sabe aqueles filmes que tem um herói, que ele tá fugindo dos bandidos e tal, ele tem que passar e de repente ele procura uma saída, tal, de repente tem um esgoto e ele, o jeito é passar aqui por esse esgoto. É a gente quando vai passar pela matriz perinatal 3. Imagine se a mãe biologicamente está doente, se o canal vaginal está infectado, está um ambiente mal cheiroso, que acontece, né, dependendo das condições de higiene da mãe. O sujeito passa por ali, e se ele tem relações, e se a mãe tem uma relação mal resolvida com a sua sexualidade, acha a sexualidade uma coisa nojenta, imunda e tudo mais, tudo isso vai impactar no psiquismo do sujeito. A depender de como ele passe por esse canal, tanto pelas questões biológicas, como pelas crenças que ele tem em relação à sexualidade, como pelas crenças que a mãe e os progenitores têm em relação à sexualidade, ele vai passar por ali e internalizar que sexo é uma coisa suja, imunda, sabe? Ele pode atrair situações como, por exemplo, imagine que você está dirigindo um carro e, de repente, você cai numa canal imunda. De vez em quando acontece, né? Nesses canais, assim, abertos. Não sei por aí, Helenice, onde você reside, mas em Sergipe, agora já colocaram barreiras, mas eu testemunhei muitas vezes encontrar um carro lá embaixo, né, e a pessoa ali, alguns desencarnando e outros saindo no sufoco, num canal cheio de fezes, de sujeira e tudo mais. Tem aqui em São Paulo, o hábito aqui, pelo menos na grande São Paulo, são rios. A gente tem muito rio, porque tudo aqui em torno da capital é tudo serra. Se não é Serra do Mar, é Serra da Cantareira, é Serra da Mantiqueira. Eu digo aqui, no entorno, né? É rio, rio, rio. Canal, não. Canal tem na Baixada Litorânea aqui, todinho. Uhum. Pois é. Aí você imagine você passando por um acidente. A gente já deduz que a pessoa atraiu um acidente desse tipo, a gente vai pesquisar e muitas vezes tem resquícios, tem traumas lá na matriz perinatal 3 que fez com que você atraísse situações como essa, sabe? E aí, por exemplo, essa passagem, se você sente que é um lugar muito apertado, ocorre registros do binômio morte e renascimento, eu vou morrer, eu não vou conseguir passar, eu estou sufocada. Então, muitas síndromes de pânico, muitas fobias, muitas depressões, elas são desencadeadas aí, sabe? Nessa passagem aí. Tanto pode ser na matriz perinatal 2, como pode ser na 1, como pode ser também na 3, né? De você passar por situações que você acha que você não vai aguentar, que você acha que você não vai sobreviver, né? Que você ali que também não tem saída para você, né? E aí também vem, né? Depois vem. Imagine que você consegue vencer essa fase, né? Que você consegue, tá ali, foi difícil. Eu passei primeiro por aqueles meses lá, né? Ali preso dentro daquele útero, depois vieram as forças da contração, que os físicos dizem que equivale, imaginem. Porque quando a gente vê o bebezinho nascer, oh, que lindo, oh, e tal. E não se lembra do que ele passou para chegar até ali. Foi uma luta, um processo de morte e renascimento. Tanto que a gente da psicologia transpessoal estimula, só quando não tiver jeito, mas a gente estimula que o parto seja normal.
Por que o parto normal? Porque todo esse movimento de luta lhe prepara melhor para as lutas da vida. Embora, a depender das condições, por exemplo, um parto cesáreo também é um momento de luta, quando se faz uma cesárea, porque o sujeito está tentando nascer, e seja as condições dele, seja as condições da mãe, não são propícias, e vem os profissionais da saúde, com toda a sua tecnologia, com medicamentos, com recursos, para que ele nasça, também é uma luta. Não quer dizer, então, que só é lutador, que você só vai ter o arquétipo do guerreiro se você nasceu de parto normal. No parto cesáreo também. Mas quando o parto cesáreo é por superficialidades, sabe? Às vezes eu quero um parto cesáreo só por comodismo. Eu quero um parto cesáreo porque eu não quero, digamos assim, estragar aquele lugar, sabe? E tal, lelele, preservar esteticamente. Então, esses motivos podem influenciar no psiquismo do sujeito. Poxa, foi me tirada uma oportunidade de experienciar uma luta pela vida por motivos superficiais, por motivos banais, você está entendendo? Então, o sujeito pode interpretar assim, ele pode não entender a escolha e interpretar a questão da superficialidade. Mas vai que você atravessa toda essa fase e finalmente você nasce, né? Aí vem o quê? A matriz perinatal 4. Na matriz perinatal 4 é quando como é? É quando você finalmente sai daquele ambiente que você estava ali aprisionado, que você estava ali se preparando para voltar, né, a existência carnal. E aí você pode encontrar uma situação de amorosidade, você pode encontrar uma situação de cuidado, mas você pode encontrar também uma situação de negligência. Você pode estar num ambiente hospitalar, onde não tenha recurso nenhum, onde o profissional está ali exausto, está ali mal-humorado. Você pode encontrar uma mãe irritada, aí não sei por que esse menino me chegou agora nesse momento tão difícil, né? Então, são situações que você vai experienciar e que, a depender da situação, isso vai funcionar, vai gerar uma espécie de interpretação, né? Imagine se você chega num ambiente e nesse ambiente você foi mal recebido. Chega numa hora em que está todo mundo lá repousando, poxa, mais um, nessa hora, quem trabalha em hospital, a gente vê muitas coisas, né? Não é possível, não tem outra hora para esse bebê nascer. Ou você é recebido por um obstetra que chega alcoolizado, que estava no barzinho lá, enchendo a cara. Já aconteceu de encontrar casos, gente, da pessoa, o obstetra fazer o procedimento, de lacerando a pessoa toda, porque ele estava alcoolizado e era uma pobre senhora, sem recursos, e ficou toda cheia de cicatrizes, porque o obstetra estava alcoolizado. Então, vocês imaginem a energia. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece em todas as profissões. A questão ética, a questão do compromisso, né? Então, é, como você vai ser recebido, se eu chego, como às vezes tem pais que tiram brincadeiras, olha, vou botar o nome de prejuízo, porque chegou no momento, eu com tanta dificuldade, e aí vai me dar prejuízo. Você sabe que tem pais que escolhem nomes os mais esdrúxulos para os filhos. Uma vez eu ouvi, foi no jornal Hoje, né? Tipo assim, a mãe colocou, porque nasceu no dia de finado, e colocou o nome das duas filhas, Finada e Finadina, né? Imagina, já botou Finada e Finadina. Então, até o nome que você recebe, até o nome que você recebe, ele vai ter uma repercussão na sua vida, né? E aí, eu posso, se eu acho que eu cheguei no momento inadequado, eu posso, naquele momento, sentir, internalizar isso, que eu sou uma pessoa inadequada, que eu não sou uma pessoa bem-vinda, que eu não sou uma pessoa benquista, e
no meu dia a dia, à medida que eu vou me desenvolvendo, que eu vou crescendo, eu atrair situações onde eu me sinta inadequada, onde eu não me sinta bem-quisto, onde eu não me sinta desejada. Aí é preciso que a gente analise assim, o contexto, né, de cada situação, para que a gente possa, tipo assim, a depender, e não serão os fatos em si, mas também como eu interpreto os fatos, como eu, sujeito que estou voltando, interpreto esses fatos. Aí é só a gente, né, imaginar cada situação diferente, né? Imaginar uma mãe que está preocupada, o marido está desempregado, ela está sem poder trabalhar, e lá vem aquela aflição de não ter um alimento para dar para seu filho. Eu já vou nascer num ambiente de insuficiência, num ambiente de escassez, cuja lição de vida que eu vou precisar não é para que eu fique preso à situação, mas que eu olhe para aquela dificuldade, eu entenda que nessa vida eu vou precisar trabalhar para vencer essa energia de escassez. Mas acontece que o que acontece com a maioria, é se identificar com a escassez e achar que na vida nunca vai dar certo, que nunca vai conseguir nada, porque já nasceu no meio escasso. A gente sabe que outras pessoas nascem no meio de escassez material, nascem no meio de escassez intelectual, e essa pessoa coloca pela potencialidade da vontade, eu vou conseguir superar, eu vou vencer, eu vou alcançar meus objetivos, e essa pessoa transcende, né? E ela consegue superar. Caso contrário, se eu não me conecto com a força da transformação, né? Eu fico ali estagnado naquela dificuldade, naquela negatividade que eu vim justamente nessa vida para eu transformar. E assim vai ser com relação às profissões, e assim vai ser com relação aos relacionamentos, vai ser com relação ao meu ambiente social. Como eu for inserida no processo gestacional, como eu vivenciar cada fase da minha gestação, como eu vivenciar o percurso no processo do meu parto, eu vou estar imprimindo marcas psicológicas que vão, no dia a dia da minha existência, vão estar aparecendo, mas é para que eu transforme aquilo, não é para que eu fique preso àquilo. Quer comentar alguma coisa, Lenice? Que eu estou percebendo aqui que já está assim bem pouquinho, só está faltando 2% aqui, daqui a pouco eu estou saindo. Ai, que pena que teu recarregador não está aí do seu lado. Não, eu estou apaixonadíssima por tudo. Eu anotei o que deu para anotar, ó, tá aqui. Eu fui anotando. Mas assim, eu fiquei impressionada porque eu já sou uma apaixonada pelas terapias comportamentais de forma geral. Mas isso tudo que você traz de abordagem no âmbito do gerar, gestacionar e do nascer, que aí a gente escuta muito, é porque foi assim, é porque meu parto foi assado, é porque eu fui gerada assim. Aí você vem e fecha falando assim, mas tudo isso é uma parte, a outra parte é como eu administro tudo isso, como eu administro a emoção que isso gerou sobre mim, esse peso que foi trazido sobre o meu entendimento de vida. Porque eu posso simplesmente, não sei, Norma, se eu estou errada, mas eu posso simplesmente passar a minha existência culpando alguém, responsabilizando a vida, me achando um sem sorte, desgraçado, quando na verdade eu não tomo nenhuma atitude, eu estou acomodado nessa situação, gerando em mim mesmo a vitimização necessária para chamar a atenção de uma forma equivocada. Eu não chamo a atenção sobre mim pela minha qualidade, por aquilo que eu sou, e sim por ser uma pessoa negativa, por uma pessoa que reclama, uma pessoa que não vê vantagem em viver e passar aquela imagem de sofredor constante. Eu estou errada?
Exatamente, Freud já falava, né, do ganho secundário, né, com os nossos processos, né, sejam físicos ou psíquicos. Eu posso aproveitar aquela situação, como você utilizou a palavra vitimização, para me acomodar e ali, tipo assim, tentar usufruir da condição de coitado, que na verdade é uma atitude equivocada nossa, porque as pessoas até no início nos ajudam, mas depois vão cansar, né? Ah, não, Vão. de novo não, né? E tal. Enquanto que eu Uhum. posso escolher é aquilo que o William James já dizia, aquilo que não nos mata fortalece a gente. Então, eu posso escolher a situação de desafio para me fortalecer, para justamente desenvolver esse arquétipo do guerreiro, guerreiro da luta, guerreiro da Tá. existência, né? E mostrar que eu posso vencer. E aí a gente tem um livrinho muito, a nossa cartilha, né, que a gente, inclusive, antes de reencarnar, estuda no plano espiritual, que é Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, é uma cartilhazinha, né, que a gente estuda, mas quando chega aqui esquece, e está lá sobre a força do nosso pensamento, das nossas ideias, do que a gente plasma. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, aquilo toma uma forma de energia sutil que é plasmada no plano espiritual e que vai ser a matriz para a configuração da minha realidade existencial. Então, se o tempo todo eu estou só plasmando em situações de medo, eu vou entrar ali num fluxo de energia onde eu vou estar atraindo situações que me causem medo e que não Tá. deixam sair do lugar, né? Mas se eu sou uma pessoa que digo, não, essa situação está difícil, mas eu vou superar, e se eu sei que eu não estou só, mas você diz isso, mas não, olhe para a minha situação, fui abandonado por pai, abandonado por mãe, abandonado por não sei quem, como a gente encontra realmente na vida, mas a gente sabe que tem um pai maior que não nos abandona. A gente sabe que tem um irmão maior que não nos abandona. Nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos uma mãe maior, nossa Mãe Maria Santíssima, que não nos abandona. E tem a Madre Teresa de Calcutá, eu gosto muito quando ela fala assim, há momentos na nossa vida que você não vai contar com ninguém. É entre É. você e Deus, e mais ninguém. E tem momentos que realmente é só entre a gente e Deus. Mas Ele nunca nos abandona, né? Só que a gente esquece disso, né? A gente acaba esquecendo. E acaba mergulhando naqueles conflitos, naqueles vazios existenciais, naquele vitimismo, no pessimismo, na desesperança, no desespero. Uhum. Bom, pessoal, deu uma travada na imagem da Norma, de duas uma, ou acabou de vez a bateria do celular dela, ela não estava com o carregador próximo dela, ou ela só foi a internet aí que deu uma falhada, mas assim estava fascinante, não? Escutá-la, acompanhá-la. Vamos aguardar mais um pouquinho, quem sabe ela retorna. Aí o Tavares também está entrando. Tavares, você já quer aproveitar e ir apresentando a tua divulgação? Você já quer aproveitar e ir apresentando a tua divulgação? Bom dia. Eu preferia continuar escutando a Norma, né? Demais, né? Ela é demais, Mas nossa. aí, infelizmente, ela caiu mesmo agora de vez. Se é o celular, possivelmente é a bateria, né, que terminou por falhar. Mas o tema, eu até recomendo a possibilidade de a gente fazer 1 ou 2 programas, porque envolve, né, todo o planeta Terra e essas possibilidades da reencarnação. E ela falou, a última fala, basicamente, antes dela cair, foi que ela falou em Maria de Nazaré. Foi. E lógico que não existe coincidências. Nós estamos ultimando esforços, falando já com algumas pessoas, fazendo um projeto. A gente vai ter um programa na rádio, manda quem pode, obedece quem tem cabeça, normalmente. E a gente vai ter um programa sobre Francisco de Assis, né? E um programa sobre Maria de Nazaré. Então, nós falamos com algumas pessoas, foi indicado por um amigo, e a gente já iniciou desde ontem essas atividades. E, se der certo, vai ser um programa que a gente vai falar sobre mamãe, tanto no aspecto dela como uma criança e uma jovem hebreia,
a mãe de Jesus, né? Maria após a volta de Jesus ao plano da realidade, e Maria de Nazaré espírita, e Maria de Nazaré Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim, todas as Nossas Senhoras. Então, será apresentado por duas pessoas que têm, inclusive, o mesmo nome. Então, são projetos que nós estamos fazendo aí, que vão ser mais 2 programas, isso é com certeza absoluta, aqui da Web Rádio Estação da Luz. É um programa que vai falar sobre a personalidade de Francisco de Assis e João Evangelista, e outro sobre a grande personalidade de Maria de Nazaré. Eu não sei se o seu grande público está sabendo que nós estamos com um programa que fala sobre as chamadas cartas dos evangelistas, né? As chamadas epístolas, né? As cartas que tivemos aí com o nosso querido Paulo, que são as mais conhecidas, as paulinas, mas aí você tem as cartas, as epístolas também de João, de Pedro, de Tiago, e aí toda terça-feira, às 14 horas, às 16 horas, horário aqui do Brasil, e às 20 horas, horário de Portugal, nós temos as epístolas na visão espírita. A nossa querida Kátia, que é uma das apresentadoras, a Solange, a Heloísa e a Sonja, estão falando sobre o cristianismo primitivo aqui do Brasil. E a apresentação é feita em Portugal pela Sônia, que é portuguesa com certeza, e a Euridice, que mora em Portugal, mas que é brasileira. Então, aqui no Brasil, às 16 horas, e em Portugal, às 20 horas. Esse programa sempre às terças-feiras, no horário aqui do Brasil. Também estamos com um programa, já faz algum tempo, que é o estudo do livro Paulo Estevam, inclusive com a Euridice e a Sônia. Aí ele vai ao ar todo sábado, às 16 horas aqui no Brasil, 20 horas em Portugal. Por que 16 horas? Porque tem uma diferença de fuso horário, então a gente tem que fazer num horário que seja bom para Portugal e para o Brasil, certo? Então eu quero parabenizar a você por esse programa com a nossa querida Norma, e aí já deixar para você fazer a finalização e agradecendo a honrosa possibilidade de divulgar nosso web rádio aqui dentro do seu programa. Obrigado, Tavares. Como sempre, a programação aqui da Web Rádio Estação da Luz é muito rica. Convido a todos que assistam, que acompanhem. Por enquanto, são 52 programas. Com esses 2 aí que ele está apresentando agora, serão 54 em breve. Infelizmente, não deu para a gente continuar com a Norma hoje, por conta que ela teve mesmo problema com o computador dela. Nós ficamos tentando muito tempo, até entramos atrasados, né, com a programação hoje, e aí ela falou, vamos arriscar com o celular, mas como ela estava no consultório, ela esqueceu de levar o recarregador de celular, acabou que não deu tempo de providenciar outro, e provavelmente foi a bateria que acabou. E a Norma se comprometeu conosco, pessoal, e não fiquem tristes, ela se comprometeu conosco em retomar o tema a partir do momento em que ela ia dar ainda, tínhamos ainda quase 40 minutos com ela de bate-papo, e vocês não fazem ideia. Um novo programa vai ser muito rico, porque ela vai trazer o que faltou e vai ainda trazer um complemento. Eu fiquei apaixonada pelas matrizes que ela nos apresentou, né? As matrizes perinatal, são 4. Adorei a correlação que ela fez com a literatura espírita, onde traz as informações, e principalmente essa questão que no final nós conversamos com ela, sobre a influência disso tudo com, né, a postura da pessoa, a partir do momento que ela se assume como ser ali integral na humanidade, fazendo parte desse todo, e aí quando ela se permite, né, abrir, estender isso para o âmbito do entendimento espiritual. Quiçá todas as pessoas conseguissem fazer esse entrelaçamento com o reconhecimento do que vem antes, que é a outra parte que a gente vai, então, dar desenvolvimento no próximo encontro. Eu vou ver se rapidamente a gente já consegue marcar um retorno. Com a Norma é complicado, que ela tem uma agenda muito lotada na parte da manhã em termos de consultório, né? Mas eu adoro os programas dela,
ela, lá como eu falei, no outro canal, Renovando Consciências, que é o canal que ela fundou, também tem muito material nesse aspecto, no âmbito da psique. Convido vocês também a acompanharem por lá. Bom, por nós agora, vamos dando encerramento ao nosso encontro de hoje, informando vocês que a semana que vem nós teremos aqui novamente conosco o doutor Carlos Alberto Santiago, obstetra, que já esteve aqui 2 vezes. Não, ele esteve uma vez falando da vida, um presente de Deus, e agora ele vai estar aqui a segunda vez falando o homem e o milagre do nascimento. É proposital o tema, porque vocês vejam, a Norma traz a condição psicológica nesse meio, entre a semana passada e esta. A semana que vem ele trata sobre a questão do reencarne em si, para depois, na última semana, a gente vai ser fantástico, o último programa de agosto, ele vai falar sobre o feto recebido com afeto. Então, qual a importância de envolver desde a fertilização? Vamos, então, semana que vem, encontrar o Dr. Carlos Alberto Santiago, também lá de Sergipe, e vamos, assim, nos deixar levar por esse cabedal imenso de conhecimento. Eles são pessoas, assim, extremamente comprometidas com a medicina e com a medicina espiritual. Isso é fantástico, a gente vê a medicina caminhando de mãozinha bem apertadinha com já as informações, as orientações, as explicações que desde o tempo da codificação espírita nós temos recebido. Por fim, vamos encerrando o nosso encontro desta manhã com a mensagem de Anne Frank, contida no diário de Anne Frank. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Porque, pessoal, agora, quando a gente encerra esse nosso encontro, a felicidade não é só mais minha, né? É nossa. Porque nós vivemos e nós construímos no dia a dia, nos pequenos momentos, então que brilhe a nossa luz de agora em diante, não só a minha, a dele, a do outro, a nossa, num todo, porque todos somos um. Muito obrigada a presença de todos, muito obrigada a participação, obrigada aos queridos que voltaram, aos queridos que estão aí nos prestigiando, muito obrigado, que Deus nos abençoe, até a próxima quinta-feira, um beijo no coração de todos vocês. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.